Olá, você é a rede pedagógica, a maior comunidade de aprendizagem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora o 7º dia de programação da 18ª semana Rede Pedagógica Educação Integral. A sua tradicional formação continuada está tratando nessa 18ª edição de uma temática muito importante: educação integral. Que educação integral é essa de que estamos falando? É possível realizar uma educação verdadeiramente integral? E como vamos trabalhar juntos? Olha só, hein? Juntos! Para alcançarmos esse objetivo? Essas são as perguntas que motivam aqui a nossa discussão. E quem vem participar conosco aqui agora desse mini curso Educação Integral Comunitária é o professor Frederico Bertolini. Ele que já esteve conosco essa semana, retorna agora para finalizar a sua explanação do mini curso. Lembrando que a nossa formação é 100% online, 100% gratuita e tem certificação. Para isso você precisa fazer a sua inscrição. As inscrições continuam abertas em redepedagogica.com.br. Olá, Amparo Miranda, Isa Souza, Antônia, Joyce, Arlene, Tiele, que bom ver vocês aqui. Aproveitem que a live está só começando, clica aqui no aviãozinho e compartilha esse conteúdo com todos os seus contatos. Eu tenho certeza que seus amigos ficarão felizes em receber esse conteúdo. É um conteúdo de aprendizado, é um conteúdo saudável, um conteúdo lúdico, divertido, que todo mundo pode consumir. Aqui da Rede Pedagógica todo mundo pode fazer parte, não apenas participar, mas ajudar a construir. Nós somos um espaço para debate, um espaço que está aberto a diferentes formas de manifestação. Oi, Sandra, tudo bem? Bia, Prof. Ana, Jeane, Aprendiz de Sonhador 26. Que bom, pessoal, ver vocês aqui. Eu já quero que vocês procurem aí no teclado de vocês um emoji que represente as suas reflexões aqui nessa formação sobre educação integral. Quero que vocês comentem aqui, ó, com vários emojis que representam as suas reflexões acerca da educação integral. Pessoal, olha, esse material que eu estava mostrando aqui no início da live é um gibi da Turma da Mônica que a gente vai disponibilizar para vocês lá na plataforma. É um material de que gosto muito, que fala sobre ética e cidadania. A gente vai colocar lá juntamente com vários outros materiais complementares para que você possa fazer um projeto na sua escola. E eu já vou trazer o Frederico aqui conosco para que ele possa cumprimentá-los e iniciar o mini curso. Olá, tudo bem, Frederico? E aí, tudo bom? Um prazer estar com vocês de novo. Que bom você aqui com a gente, prazer em revê-lo também. Eu estive como espectadora na sua primeira live aula aqui juntamente com o Edivaldo e agora estou tendo a honra de dividir esse espaço aqui com uma pessoa tão culta, tão formada, professor universitário. Falei, gente, será que eu arrisco conversar com o Frederico de novo sobre educação política? Será que eu já não falei o que eu podia falar? Tava preocupada, hein, Fred? Que nada. Nossa, eu que agradeço e fico feliz que vocês tenham alcançado aí a meta de 1 milhão de inscritos no canal de vocês no YouTube. Eu estava vendo hoje nas redes de vocês. Super bacana, super legal o alcance que vocês têm. Então, para mim também é uma enorme satisfação. E não tem essa de professor universitário, não. Assim, aqui todo mundo conversa no mesmo pé de igualdade. Ah, olha
só, realmente foi uma conquista, um marco, né? Muito legal para a rede pedagógica. Nós já somos muitos aqui no Instagram. Primeiro fomos muitos lá no Facebook, que foi lá onde a rede pedagógica nasceu, sabe, Frederico? Depois a gente se tornou muitos aqui no Instagram. Mas essas plataformas não têm exatamente essas flags, né? Que a gente vai alcançando. E lá no YouTube, para nossa grata surpresa, isso aconteceu esse ano, depois que o canal da rede pedagógica fez boom! E realmente muita gente passou a participar com a gente. Não é mérito da equipe aqui da rede, né? O mérito, na verdade, é de toda a comunidade, de todo mundo que faz parte, de que acredita. E eu sempre falo, de todo mundo que se importa, porque eu acho que o que faz esse agregamento de pessoas aqui na rede pedagógica é se importar. É uma pessoa que realmente acredita no que faz, acredita na mudança, acredita que é possível viver em um mundo melhor. Eu acho que é isso que nos reúne. Com certeza. E a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Exatamente. Eu acho que o mini curso de hoje, né, ele tem muito a ver com a rede pedagógica, porque nós também somos um espaço, né, de cooperação, a respeito da qual você falou bastante, né, na videoaula que você gravou, de colaboração e, claro, né, também um espaço político. Afinal de contas, né, não existe uma educação neutra, né? Uma educação de verdade, ela é sempre uma educação política, aí nas palavras, né, do grande Paulo Freire, educador, que é uma referência para a gente, né? Não tem como a gente ser neutro, não tem como ficar em cima do muro se você é educador. Tem, Frederico? Não, de jeito nenhum. O negócio é a gente não confundir essa não neutralidade com necessariamente estar tomando algum lado do ponto de vista partidário, né? Uma fala que eu sempre trago aqui para a comunidade da rede pedagógica é essa, que tratar da educação de maneira política não significa fazer nenhum tipo de proselitismo político, de tentar convencer ninguém a seguir nenhum tipo de orientação ideológica, mas é respeitar essas orientações ideológicas, respeitar essas crenças que as pessoas têm em relação ao mundo, em relação a como elas leem o mundo, porque ideologia tem um pouco a ver com isso, né? Visões diferentes de como as pessoas interpretam, de como elas leem o mundo, mas ao mesmo tempo não despolitizar, né? Então, a gente tem que entender esse caráter que não é partidário do professor, da escola, mas que não pode de jeito nenhum ser político despolitizador. Ele, na verdade, tem que preencher esse espaço da política para que as pessoas entendam e percebam o verdadeiro sentido da política. E olha, eu tenho observado aqui na rede pedagógica, Frederico, que a gente consegue reunir nesse mesmo espaço pessoas que têm concepções político-partidárias, e aí nesse caso eu estou sendo bastante específica, completamente diferentes, que conseguem dialogar aqui na rede, que fazem amizade aqui na rede, que conseguem até concordar a respeito de diversos assuntos. Isso me deixa muito feliz, porque a gente tem vivido numa sociedade realmente bem polarizada, mas eu vejo que quando a gente fala em educação, educação de qualidade, transformação da sociedade, os desejos, os anseios da população, eles são comuns. Sim, e, inclusive esse é um dos pontos super interessantes que pesquisas identificam. Tem uma série de pesquisas, eu vou citar aqui a BLS, que é uma pesquisa sobre o legislativo brasileiro, mas outras pesquisas de opinião, elas sempre mostram que existe uma convergência grande entre não só pessoas, mas entre políticos de diferentes matizes ideológicos, ou seja, não só entre a população, mas também na elite, existe essa preferência. E é claro que a gente entende que essa preferência dos políticos também pode estar orientada pela preferência da população, pelo investimento na educação fundamental de qualidade pública gratuita. Então isso é interessante. Mesmo aqueles políticos de orientação mais liberal, que normalmente a gente posiciona de mais à direita, eles têm na educação básica, na educação fundamental, essa crença ou essa preferência, né? Em relação ao Congresso em si, já é outra história, mas aí a gente tem que avaliar individualmente esses legisladores. Mas quando a gente
pergunta a opinião deles em relação à educação, eles também, e aí de novo, também eles podem defender isso por uma questão eleitoral. Que seja, ótimo, isso faz parte da política. Que eles tenham essas defesas como essenciais, faz parte da política. Fazer isso para ganhar voto, ótimo, porque eles estão atendendo a um anseio da população que é totalmente pró-educação de qualidade. Então, a educação é definitivamente um ponto de convergência em relação a diferentes orientações ideológicas. Quando a gente pensa em orçamento, a gente pensa no conjunto de prioridades dessas políticas. Educação e saúde, essas são dois tipos de políticas em que existe uma grande convergência, independente da matriz ideológica, independente da orientação ideológica do político, que eles priorizam em relação às estratégias. E o interessante é que essas são dois conjuntos de políticas que têm já, bem do ponto de vista organizacional, institucional, na sociedade brasileira, elas têm já um caminho longo, especialmente desde 88, de fortalecimento. Então, essa solução não tem muitas soluções assim divergentes. Então eu não quero nada da BNCC. Eu não quero nada do SUS. Entendeu? Não é assim, porque existe uma consolidação institucional. Então, isso eu acho que ajuda a consolidar também uma crença entre os políticos de que é um item importante para se investir, né? Excelente, até porque em se tratando de educação, e acredito que na saúde seja diferente, né? A gente precisa trabalhar com planejamento também, sabendo que os resultados vêm a longo prazo, né? Então, nós não podemos ficar à mercê dos governos. Realmente, a educação tem que ser uma política pública de Estado, né? Independente de quem assume o país, o estado e o município, nós precisamos ter continuidade. Senão a gente vive um eterno constrói, derruba e não sai do lugar, né? É muito triste para nós educadores quando a gente começa a ver um resultado, aí muda a gestão e começam a mudar todas as orientações, né, que a gente já estava desenvolvendo. Isso é muito ruim, né? Isso traz muita preocupação para a comunidade escolar. Professor Frederico Bertolini, o assunto de que estamos falando, apesar de muito importante, é sempre um assunto polêmico, né? A rede pedagógica ela também não tem bandeira política de partido, candidato, nada disso, mas não há como falar de política sem que as pessoas estejam um pouco alvoroçadas, né? Hoje em dia a política tem parecido muito com o futebol, né, Fred? Todo mundo tem o seu time do coração e não abre mão. Mas eu queria tranquilizar o espectador que está aqui assistindo a gente hoje, né? Para que ele fique tranquilo para participar e também para se expressar aqui nos comentários, né? Só lembrando que aqui é um ambiente saudável, então a gente tem que se expressar respeitando os demais participantes e também a fala do professor que está aqui conosco. Com certeza. E é isso, a política ele é um espaço de disputa, mas ele é um espaço de disputa saudável, ele é um espaço de resolução dessas preferências distintas que estão aí na sociedade de maneira pacífica, né? Foi a melhor forma que a gente encontrou para solucionar esses problemas. Agora, quando a gente trata da escola especificamente, aí a gente pode situar num espectro em que a participação tem a ver com melhorar aquele ambiente especificamente, né? Então, assim, a educação ela está integralmente associada à participação, porque só existe efetiva participação quando esses indivíduos estão informados para atuar politicamente ali naquele espaço, né? Mas, ao mesmo tempo que a educação propicia essa participação no nível macro, nessa ideia, como você comentou, como que a gente se mobiliza para fazer com que a educação seja efetivamente a prioridade e não fique só no discurso, né? Porque no discurso realmente é fácil, mas e na hora lá da ação, e na hora de destinar orçamento? Como que a gente consegue se mobilizar para isso? Mas, ao mesmo tempo, tem uma dimensão micro dessa participação, que é a dimensão ali no espaço escolar. Então, acho que a gente pode falar dessas duas dimensões um pouco hoje. Tanto dessa dimensão
mais ampla, e aí, claro que a política partidária vai estar envolvida, né? Mas também uma dimensão micro, em que essa política partidária não vai ter absolutamente nada a ver e que são questões ali e gestões do cotidiano e que demandam participação, que é fundamental a participação no ambiente escolar, mas nem sempre ela é observada, nem sempre ela acontece. Claro, porque existe um conjunto de desafios aí à participação. Eu acho que é importante a gente falar um pouco também sobre eles hoje. Exatamente, pessoal. Olha, o que o professor Frederico está propondo para a gente aqui é um modelo de reflexão, né? Porque veja bem, a nossa cidadania, a gente não sabe o limite, né? A gente pode até falar de cidadania planetária, quando a gente pensa, por exemplo, nas mudanças climáticas, que é uma temática que está super em discussão agora. Mas às vezes a gente não consegue alcançar com os nossos braços aquilo que acontece lá do outro lado do planeta, ou até políticas internacionais, se a gente não fizer uso de alguns mecanismos políticos mesmo. Então, o que ele está propondo é que a gente possa refletir sobre o nosso ambiente, aquele ambiente que a gente realmente transforma com muito mais velocidade, que a gente alcança mesmo, né? Que é o ambiente escolar. Mas a gente poderia, por exemplo, discutir até política dentro de casa, no ambiente familiar. Mas como nós somos educadores, estamos inseridos nesse ambiente profissional que é a escola, ele está propondo que a gente converse, né, sobre o ambiente escolar. Eu acho ótimo, porque realmente assim a gente tem uma visão muito mais clara, objetiva e prática do que a gente é capaz de realizar com todas as nossas limitações. Professor Frederico, na psicologia da educação, a gente aprende, né, que o ser humano, ele nasce com um ego muito grande, muito focado em si mesmo, né? O bebezinho, quando ele não consegue ainda separar quando ele nasce o que que ele é, o que que a mãe é, que existe um mundo exterior, né? Para ele é só ele, a vontade e a necessidade dele. E com o tempo ele vai reconhecendo o outro e ele vai reconhecendo o mundo ao seu redor. E a gente fala então que o ser humano é um ser social. E a partir do reconhecimento de que somos seres sociais, de que não vivemos sozinhos, a gente também pode transcender para esse reconhecimento enquanto seres políticos. Mas o que a gente precisa para dar esse salto de reconhecimento, né, de um ser social para um ser político? Porque não é uma coisa que acontece naturalmente, né? Não, nada disso é natural, né? É um caminho que você percorre aí com inúmeros percalços, especialmente a partir do momento que você se vê nesse mundo sendo alguém que precisa disputar, que precisa cooperar também. Então, competir e cooperar estão presentes nesse dilema aí para todas as pessoas que começam a se perceber no mundo como alguém que quer coisas e que tem outras pessoas que querem as mesmas coisas, tem outras pessoas que querem coisas diferentes, né? Tem o filho de 2 anos e ele ainda não chegou nessa fase de entender que ele tem que dividir as coisas com as outras pessoas, né? Já o de 6 já percebe isso e já entende que em alguns momentos ele vai ter que disputar, mas que em vários momentos cooperar para ele traz mais resultados, traz mais frutos. Então, acho que a política entra aí, quando a gente começa a entender essas limitações, entender esse espaço do outro e a desenvolver uma coisinha chamada empatia. A palavrinha essencial para você conseguir navegar nesse mundo da cooperação é começar a desenvolver um pouco de empatia. Empatia ela é importante não só para você tentar ou buscar aquilo que pode tornar a sua convivência com o outro melhor, mas também para tentar entender as motivações do outro, tentar entender
que aquela outra pessoa, ela tem uma série de explicações para os comportamentos dela. Você está falando de psicologia na educação, né? E a psicologia na ciência política, ela se dedica bastante a entender essas motivações, por que que indivíduos fazem determinadas coisas, por que que indivíduos operando num determinado ambiente fazem outras coisas. E essa ideia de empatia, ela é fundamental também para ler o conjunto de possibilidades que os outros indivíduos têm, para que as outras pessoas têm, e para começar a operar, para começar a trabalhar dentro do ambiente que você tiver, dentro do contexto que você tiver, não só respeitando essas vicissitudes, esses desejos, essas particularidades desses indivíduos, mas também começar a olhar para participação desde uma perspectiva que não seja tão voluntarista, no sentido de que às vezes a gente olha a participação, cooperação e fala assim, é muito importante cooperar, é muito importante participar. Eu queria que todo mundo fosse na reunião de pais, eu queria que todo mundo ajudasse a pintar a escola. Só que o problema é que, às vezes, para esses outros indivíduos, para essas outras pessoas, essas ações têm um custo muito alto. E elas têm dificuldade de perceber algum retorno. Isso significa que todo mundo vai agir desse jeito? Não. Mas quando você começa a desenvolver essa empatia, você começa também a fazer uma coisa que a gente chama em ciência política, que é calçar o sapato do outro. A gente nunca vai efetivamente conseguir se colocar completamente no lugar do outro. Mas calçar, ou tentar calçar um pouco ali o sapato do outro, significa tentar entender um pouco as dores, tentar entender também um pouco as motivações. Então, quando a gente fala em empatia, né, você estava falando sobre essa saída do indivíduo que está muito autocentrado para um indivíduo que se percebe como ser social. Quando a gente começa a pensar nessa palavra empatia, a gente começa a pensar também nos desenhos que a gente tem que criar para gerar incentivos para a cooperação. Se a gente fica num registro muito voluntarista, o que eu quero dizer com um registro muito voluntarista? Sim, essa é a ideia. Participar, poxa, é muito legal. Eu adoraria que a gente pudesse sentar, todo mundo, se abraçar e cantar Imagine. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que a gente tem que estar pronto para nem todo mundo querer sentar abraçado e cantar Imagine. A gente tem que estar preparado para indivíduos que eventualmente não queiram cooperar, para indivíduos que, como eu disse, tenham custos muito altos para cooperar e não vejam tanto retorno nessa cooperação ou nessa participação. Então, essa é uma perspectiva bem de cientista político. Às vezes é meio... poxa, mas você não é otimista? De jeito nenhum, eu sou hiper otimista. A questão é que a gente tem que pensar esse ambiente escolar, aqui no contexto, né, da escola, e pensar a comunidade escolar para começar a gerar incentivos à participação, para começar a gerar formas de participação e de ação coletiva que, de alguma maneira, diminuam os custos dessa participação e que promovam mais benefícios de quem participa. Então, isso é um desenho difícil de estruturar, mas é super importante. É engraçado isso, né? No plano das ideias, viver junto, cooperar, parece realmente algo muito legal, né? Onde todos seremos felizes para sempre. Mas é engraçado quando as pessoas começam a vivenciar, de fato, a cooperação ou a não cooperação e descobrem que, na verdade, é muito mais difícil do que parece, né? Eu acho engraçado que isso acontece em instâncias muito pequenas sobre as quais a gente pode falar. Por exemplo, a gente tem um casal enamorado. Então, eles imaginam, nossa, somos tão felizes, né? A gente está se conhecendo, então vamos morar juntos, porque nós seremos ainda mais felizes. E aí se casam e começam a perceber que a vida a dois pode não ser aquele conto de fadas, porque começam a vir os conflitos. E aí o casal escolhe ter um filho, Fred. Ai, que lindo, o amor das nossas vidas. Vamos ter um irmãozinho para eles brincarem juntos?
Ai, vai ser lindo os dois irmãos brincando, um fazendo companhia para o outro. Aí, quando nasce o segundo filho, o que que acontece? As crianças começam a brigar. Porque irmão que é irmão tem que arrumar confusão, não tem? Todo sábado, ó, quase todo sábado tem o UFC Brasília aqui na minha casa, né? O UFC Brasília, eu sou o árbitro, eu medio ali a relação, mas faz parte, de fato. É engraçado como isso faz parte, né? É como que as pessoas fazem projeções que, na verdade, não se realizam. Eu acho que é muito legal essa tua visão também, quando a gente já cria expectativas mais realistas, né? E eu acho legal quando a escola admite que o ambiente escolar é um ambiente de conflitos. Tanto que o profissional que está inserido naquele ambiente, ele tem que ter capacidade de mediação. Se não fosse um espaço de conflitos, nós não precisaríamos de bons mediadores, né? E que com o conflito é que a gente cresce, é que a gente amadurece, na verdade? Sim, é interessante essa ideia de que o conflito vai estar presente, mas ele não vai ser atávico, ele não vai impedir a gente de realizar as coisas, né? E aí o grande desafio está em, a partir desse conflito, você abrir espaços para realização e espaços também para decepção das pessoas com as coisas que não vão acontecer do jeito que elas pensavam, do jeito que elas imaginavam. Estar minimamente preparado para essa decepção também é um papel da escola, né? Até na ideia de educação integral, por isso que a perspectiva do esporte é tão importante na formação escolar, porque ela também dota as pessoas disso, dessa percepção, dessa autopercepção sobre as limitações, sobre a impossibilidade, às vezes, de todo mundo ganhar, mas ao mesmo tempo abre espaço para que todo mundo continue competindo, para que todo mundo continue tentando, para que todo mundo busque seu próprio espaço. Então, é super interessante você se preparar para isso, né? Se preparar para essas limitações, para essas desilusões. Até na segunda-feira, o Edvaldo comentou que um aspecto interessante quando a gente teve uma conversa sobre metodologia, que ele tinha gostado, foi essa ideia do trabalho acadêmico, do trabalho de pesquisa, um trabalho de se desiludir, né? De se desiludir com a verdade primeira, com o que eu julgava saber. E participação também tem um pouco a ver com isso, tem um pouco a ver com operar num mundo em que nem todo mundo vai estar disposto ali a cooperar. O meu mais novo ainda não coopera porque ele não aprendeu isso, né? Como a gente estava comentando. Mas às vezes pessoas crescidas, adultas, também não estão ali dispostas, não querem cooperar. Então, aprender desse aspecto a como operar a partir daí é interessante. Agora, uma coisa que eu comentei assim na aula e que eu acho que vale retomar é como que a educação consegue ir meio que rompendo essas barreiras e fazendo a gente superar essas barreiras. Assim, não só estimulando esse senso de responsabilidade coletiva, isso, claro, é fundamental, e também reforçando os aspectos positivos e os frutos, os resultados positivos dessa cooperação. Então, as pessoas que participam, elas começam a entender melhor, não só como participar, mas também quais são os frutos positivos dessa participação, quais são os frutos positivos dessa ação coletiva. Além disso, educação também consegue desenvolver um aspecto que está muito em falta na nossa sociedade, que é o aspecto da confiança. Então, o estabelecimento de confiança com jogadas repetidas, quando a gente fala. Eu posso até depois falar um pouco sobre isso que eu coloquei lá na aula, até explicar um pouco mais sobre o Axelrod, que é um autor importante da ciência política que fala sobre cooperação, e ele vai lá na biologia para falar sobre política, né? Porque ele mostra como que é possível emergir cooperação mesmo num ambiente em que não existe esse senso social coletivo construído humanamente. Então isso é super interessante, assim, como que ele mostra que
mesmo lá na biologia existe esse espaço para cooperação a partir do aumento do horizonte temporal de interação, a partir da construção de confiança. Ele fez até um joguinho para isso, ele fez uma simulação computacional. É super interessante essa história, né? Ele é um livro chamado Evolução da Cooperação, né? E aí ele mostra isso, ele constrói uma simulação usando uma coisa chamada dilema dos prisioneiros. Não sei se todo mundo já ouviu falar, provavelmente poucas pessoas já ouviram falar sobre essa ideia do dilema dos prisioneiros, né? Mas ele faz um joguinho de dilema dos prisioneiros e o resultado a estratégia que tem o melhor resultado é a estratégia que começa cooperando. Então é super interessante. Essa estratégia começa cooperando e ela vai fazendo exatamente o que o indivíduo opositor fez. Então, se o outro indivíduo for cooperativo, ela coopera. Se o indivíduo não for cooperativo, ela traz. Só que aí o outro indivíduo pode perceber isso e começar a cooperar. E aí ela coopera junto. E ela cria uma trilha de cooperação que traz resultados líquidos superiores. Porque a ideia é essa, a ideia é que cooperação ela sempre vai trazer resultados líquidos superiores no longo prazo. O problema é que a gente está preso nessas armadilhas de não cooperação. A gente está preso nessa ideia, poxa, será que eu vou lá lutar por um aumento salarial? Será que eu vou lá ajudar a limpar o parquinho? No curto prazo é complicado, porque eu vou limpar o parquinho, mas o pai do colega não vai poder ir lá limpar o parquinho. Eu vou lá pedir um aumento salarial, mas, puxa, é possível que tenha algum tipo de repressão, eventualmente essa repressão pode ser até violenta, então eu vou sofrer a consequência disso. Será que não é melhor eu ficar aqui em casa, tranquilinho, enquanto vai ter gente para fazer isso por mim? Gente para ir lá. Ou se eu me arriscar, caso eu tenha ganhos, né? Todo mundo é beneficiado, mas nem todo mundo se arriscou. Exatamente. Aí é difícil. Mas é legal que o Axelrod mostra que no longo prazo, essas estratégias cooperativas, elas são vencedoras e elas são melhores. A questão é criar confiança, ter um sistema que crie confiança e ter um horizonte de interação mais amplo, mais estendido. O argumento do Axelrod para a questão biológica é super interessante, porque o que ele argumenta? Ele argumenta que o sentido dos genes, né, é viver para sempre. Então, como o sentido dos genes seria viver para sempre, o horizonte temporal da interação seria o eterno, seria o infinito. Né? E aí, por conta disso, que existiria essa tendência a uma cooperação super interessante, assim, a perspectiva dele. Claro que tem uma série de nuances, né? Eu estou falando assim, no mais simples do simples. Mas o interessante é isso. O interessante é que a ciência política ela tem uma literatura, mesmo olhando para esse aspecto mais individualista, para esse aspecto menos otimista, eventualmente, da cooperação, ela mostra que existem caminhos para a cooperação. Existem caminhos para você promover um ambiente de ação coletiva, promover um ambiente que consiga gerar esses frutos coletivos e de participação. Aqui a gente está falando de educação como uma ferramenta de participação. Então, não é só a participação que gera mais educação, mas é também a educação que pode gerar mais participação, que pode promover mais participação. E o desafio que está é fazer isso no ambiente escolar, né? Como conseguir isso no ambiente escolar? Como conseguir esses desenhos cooperativos? Como conseguir essas estratégias que vão fazer com que as pessoas cooperem no nosso ambiente? Excelente. Estamos falando, então, de um círculo virtuoso, né? Em que uma questão vai retroalimentando a outra. Lembrando até que o nosso objetivo não é uma sociedade perfeita, onde reina mais plena paz,
onde tudo parece um conto de fadas ou uma ilustração de um livro de histórias, né? Nós queremos viver melhor, sim. Não seremos pessoas que pensaremos da mesma forma, mas seremos pessoas maduras o suficiente para fazermos acordos, né? Para que possamos dialogar e encontrar caminhos. E um dia a gente fica menos satisfeito, no outro dia a gente se sente mais contemplado, e assim a gente vai equilibrando uma sociedade, né, que contempla aí a vontade do coletivo. Lembrando que o coletivo não é a gente, né? A gente só centra na gente. O coletivo, ele tá além da gente. Às vezes a gente pode não se sentir tão contemplado assim, né? Na política isso acontece muito, né, Frederico? Tem gente que leva as coisas tão ao pé da letra em se tratando, por exemplo, da política mesmo. Por exemplo, do governo de um país, para ser bastante clara. Se o meu candidato não ganha, parece que eu fico 4 anos me sentindo não contemplado e deixo até de participar da política. Algo que não deveria acontecer, ou participo apenas fazendo a oposição, mas deixo de participar de fato. E você fala isso nas suas aulas também, né? A gente vive uma democracia, a democracia é a alternância de poder, a nossa democracia é representativa, mas ela possui também mecanismos de participação. Então, se eu não me sinto representada, isso pode acontecer em diversas instâncias, em diversos momentos, ainda assim eu não devo nunca anular a minha participação, não é? Claro, até porque se não houver uma oposição vigilante, qualquer governo vai cometer abusos. Então, é super importante que as pessoas participem nesses intervalos ali entre os 4 anos para cobrar do político que estiver à frente da coisa pública que os direitos delas sejam respeitados, os direitos delas sejam efetivados. Né? E educação é um direito fundamental, é um direito essencial e a gente não pode simplesmente abrir mão desse espaço de participação porque não é o político que eu prefiro ou porque é o político que eu prefiro. Às vezes acontece o contrário também, né? Como é o político que você prefere, aí você abre mão de cobrar, Ah, abre mão de criticar. ei, né? Não? E não pode de jeito nenhum. Impressionante. Eu vejo muito isso realmente. As pessoas muito atuantes na campanha, o meu candidato ganhou, pronto, agora eu posso descansar. E não é assim que funciona, né? Não, não é de jeito nenhum. A participação política, ela é uma ação constante. E E quando eu mencionei aqui oposição, eu estou falando da oposição no sentido que a palavra deve ter mesmo. A oposição faz parte de uma política democrática, tá? Então, mas eu falo de uma oposição atuante, uma oposição, não sei nem se é possível falar assim, caracterizar assim, mas positiva, sabe? Não aquela oposição negativa que só se opõe por se opor e que não propõe, que não fiscaliza, que não encontra maneiras de realmente construir durante um governo que necessariamente não seja aquele que apoia, etc. Uma posição que só faz criticar, né? A instância que se encontra no poder, né? É claro que as críticas elas podem acontecer. A gente vive num país, né, onde a gente valoriza muito a questão da liberdade de expressão, mas não é porque nós não nos sentimos contemplados que a gente deve deixar de participar ou que a gente só pode participar de forma negativa, né? Existem maneiras de positivar essa participação. sim, e entender que é legítimo que na classe política existe essa oposição por ser oposição mesmo. Mas isso é para os políticos, não é para a gente enquanto sociedade. A gente, enquanto sociedade, pode não preferir o governo da vez, seja o governo que for, mas a gente precisa atuar politicamente cobrando o que a gente quer e o que a gente precisa. Então, ação coletiva, aí a gente já está no nível macro, né? Essa ação coletiva da gente, enquanto cidadão, cobrar, correr atrás,
ela só acontece também se a gente tiver educação, se a gente entender como funciona. Isso é um ponto importante também. As esferas de participação, existe um conjunto grande de esferas de participação nos mais variados níveis e que às vezes as pessoas até desconhecem. Então, desconhece o Conselho de Educação, Conselho Municipal, Conselho Estadual, Conselho Nacional de Educação. Essas são instâncias que normalmente agregam agregam o setor da sociedade civil, o setor do mercado e o setor do governo, agregam diferentes níveis de governo, a depender do conselho que a gente estiver tratando. Então, isso é conhecer, entender as formas de participação ali, entender como que a escola pode se mobilizar também para levar essas demandas para o conselho, para atuar dentro do conselho, é super importante. Né? Os conselhos, eles têm o nosso desenho institucional participativo na Constituição brasileira, ele incorpora essas instâncias de participação. E a gente só consegue entender sobre como participar se esse processo for mediado pela educação. Só com educação que a gente começa a entender quais são essas instâncias de participação. De novo, não significa que a gente vai ter tempo para estar sempre cobrando. Né? A gente tem um modelo de democracia que é um modelo mais delegativo, faz parte, representativo. A gente delega às pessoas em quem a gente vota esse trabalho. Mas, retomando aqui uma outra autora que eu trouxe na aula, né, a Elinor Ostrom, essa governança ela tem que ter participação social. Né? Inclusive, o desenho dela é feito para isso. Como eu falei, o desenho do Conselho Nacional de Educação, desenho dos Conselhos Municipais de Educação, ele é feito para isso. É lógico que eu entendo que pode, ali naquele espaço, pode ter a gente chama, né, de um sequestro ali daquele espaço por alguma força política, claro, mas é só a partir da participação que você consegue desconstruir isso, que você consegue promover ali naquele espaço um espaço real de participação. Então, a gente tem um desenho adequado para isso, um desenho interessante para isso. Né? Muitas as maneiras, né? São muitos os espaços políticos em que nós podemos atuar, em que nós podemos estar. Muitas das vezes a gente só lembra do executivo, basicamente, né? É ali o prefeito, o governador, o presidente. Muita gente nem tem total dimensão do que é o legislativo, né? E não conhece outras instâncias de participação também. A gente tem os conselhos, ele está dizendo Conselho de Educação, mas hoje, já previsto na LDB, inclusive uma alteração recente, nós temos que ter os conselhos escolares. E existem outros conselhos, gente, de toda a ordem, que tratam dos mais diversos assuntos, tanto em âmbito municipal, como estadual, como federal. Existem espaços, né, de representação, espaços em que nós temos voz e podemos ter também assento, podemos ter voto para, de fato, atuarmos na política. E o papel da escola, do educador, é justamente publicizar todas essas possibilidades, né? A gente precisa, como educador, conhecer, a gente precisa trazer essa informação, esse conteúdo para os nossos alunos. Muito legal o que o Fred falou, né, da escola como um microcosmo, assim. Muitas das vezes o professor também, ele não está de acordo com a gestão escolar. Mas ao invés de buscar, né, uma melhor maneira para se trabalhar durante aquela gestão, ele faz só oposição, até em desfavor da própria atuação profissional ou dos seus alunos. E a gente, como professor, a gente precisa ter responsabilidade. Você não pode atuar em desfavor dos seus estudantes, né? Um ano para o estudante é muito importante, aquele ano não volta mais. Então, ainda que você não esteja de total acordo com a gestão escolar, a gente tem que estar sempre buscando diálogo para que esses conflitos não prejudiquem o bom andamento das atividades. Porque nós já concordamos aqui que quase sempre os nossos objetivos em se tratando de educação são os mesmos, né? Frederica, eu gostaria que você partilhasse conosco a sua experiência no ProJovem, que eu acredito que ela pode inspirar os educadores aqui que nos assistem, os estudantes também.
Com certeza. Essa foi uma experiência super interessante. Eu passei uns 7 anos da minha vida praticamente tratando de ProJovem. Eu comecei como coordenador de qualificação na cidade do Rio de Janeiro e acabei como formador de coordenadores na COPEAD, que era onde acontecia, na Coptec, desculpa, que era onde se fazia a formação desses gestores. Então foi muito interessante, primeiro porque eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, né, conhecer, quer dizer, o Brasil inteiro, não necessariamente porque eu conheci basicamente as capitais, mas as capitais do Brasil inteiro, pelo menos, né, o que foi super interessante conhecer essas realidades distintas, mas também trabalhar na prática com um programa que tinha a expectativa, ou tentava conciliar uma dimensão educacional, pedagógica, de educação formal, uma dimensão também educacional e pedagógica, mas com um caráter de qualificação profissional e compondo esse tripé um, uma dimensão de qualificação para participação social, para ação comunitária. Então, o que era super interessante, assim, dessa experiência, um monte de coisa super interessante, mas especialmente nessa dimensão de participação comunitária, a gente conseguia trabalhar com a dimensão da efetivação dos direitos, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente se deparou, e eu me deparei em várias coordenações, que não tinham exatamente bem a compreensão desse espaço ali como um espaço de disputa e de efetivação de direitos. Então, às vezes era uma coisa, trabalho com sabão, então vai fazer escultura em sabão, como se isso fosse algum tipo de participação. Na verdade, isso uma ocupação, pode ser um hobby, pode ser até um tipo de profissionalização específica, enfim. Mas isso não é exatamente o que a gente entende como ação social e como participação e ação comunitária, né? A dimensão, a gente chamava exatamente ação comunitária, né? O ProJovem, eu não sei se vocês conhecem, assim, ele começou lá em 2005, né, ele é Programa Nacional de Inclusão de Jovens, então o objetivo era, a partir desse tripé, garantir a conclusão do ensino fundamental para jovens de 18 a 24 anos. Então, a ideia era pegar pessoas que tinham saído da escola pelos mais variados motivos e tentar garantir ali aquele espaço de formação. E aí, o que acontecia quando eles se deparavam com essas ações, com essa dimensão da ação comunitária, era um pouco aquilo que eu comentei segunda-feira, assim, vários direitos que vão desvelando direitos. Então, esse processo educacional, ele evidenciava um monte de lacuna ali na trajetória de vida daqueles jovens, né? E isso, evidentemente, atrapalhava a formação deles, mas, ao mesmo tempo, expunha uma tensão que a gente tinha que resolver, né? Uma tensão, por exemplo, o programa tinha 18 meses. É muito difícil você vincular o jovem 18 meses àquela mesma formação. O programa ele acontecia à noite e o que acontecia? Várias pessoas tinham crianças que elas não tinham com quem deixar. Então, uma das iniciativas da ação comunitária foi justamente mobilizar o setor público para viabilizar cuidadores para aqueles momentos, educadores para aqueles momentos, para ficarem com as crianças das jovens que estavam lá em sala de aula. Então, essa dimensão da ação comunitária foi uma oportunidade única da gente evidenciar no espaço escolar essas lacunas. Porque, atualmente, qual que é a possibilidade que a escola tem de mobilizar isso? É articulando rede, né? Mas nem sempre o município tem uma rede de proteção funcionando, nem sempre é viável você articular com assistentes sociais, com a Secretaria de Assistência Social, com os CRAs, né? Então, nem sempre CREA está bem articulado com os CRAs, né? E isso faz com que a gente tenha essas lacunas, elas vão sendo apagadas.
fica ali aquele espaço de atuação necessária, mas ele vai sendo apagado, ele vai sendo ignorado. E aquilo vai crescendo ao ponto de expulsar a pessoa da escola. No fim, ela larga a escola por não ter conseguido dar conta da vida, né? A Sim, vida acontece ao mesmo tempo que a escola acontece, né? exatamente. É muito importante, né? A gente contemplar também essa dimensão da permanência, né? Assim, permanência para quem vai avançando no tempo e vendo os colegas passarem de ano e, e não, é um desafio imenso, né? Distorção, é o que a gente chama lá de distorção seriedade nos ensinos educacionais, nos estudos educacionais, né? Essa distorção seriedade, ela acaba sendo um problema imenso para a permanência, porque as pessoas, elas perdem esse senso, você falou do coletivo, elas começam a se ver, não, aqui não é mais o meu lugar, aqui eu estou muito velho para cá. Então, uma série de aspectos que reforçam estereótipos podem expulsar essas pessoas da escola. Então, a dimensão de ação comunitária era um ganho imenso do Projovem. Era quando executada da maneira adequada, ou seja, quando executada na perspectiva da efetivação dos direitos. Quando isso acontece, gera tensão. Claro que gera tensão. Fazer escultura em sabão não gera tensão. Exatamente. Mas fazer escultura em sabão dificilmente também vai gerar direitos, né? E o jovem, ele não precisa de ocupação. Ocupação nós podemos ter várias, nem precisa ser na escola, pode ser em outro lugar, né? A gente pode ocupar o nosso tempo. Existem, claro, coisas que ocupam o nosso tempo de forma prejudicial, nociva, mas a gente pode se ocupar com um monte de coisa que não faz bem, mas também não faz mal. O jovem, ele precisa de ação orientada, né? E realmente esse programa Pro Jovem nos mostra, né, como uma experiência, realmente algo muito orientado. Inclusive amanhã, Frederico, convidar você para assistir a nossa programação de amanhã, porque nós teremos aqui a fala do Oscar Motomura e ele vai falar sobre liderança. Acredito que tem tudo a ver com esse programa, né? O Pro Jovem também formando lideranças jovens, né? Trazendo os jovens para o protagonismo, para que eles não sejam apenas, né, público-alvo dos projetos, para que eles possam ser futuros ou até presentes desenvolvedores de novos projetos e de novas ações comunitárias, certo? Sim, o projeto estava totalmente calcado nessa lógica, né, de incentivar o protagonismo juvenil a partir dessas percepções, a partir desse reposicionamento no mundo. Porque com a educação existe esse reposicionamento. E só a educação consegue promover esse reposicionamento. Não tem muito jeito. Não tem muita solução fora disso. Esse reposicionamento, ele forma lideranças e lideranças engajadas em mobilizar mais, engajadas em garantir mais direitos, engajadas em lutar por esses direitos mesmo, em lutar por essa inclusão plena dos indivíduos. É muito gratificante, né? Quando um profissional como você, por exemplo, forma líderes e depois encontra esses líderes formando outras lideranças e aí realmente deu certo, né? E a gente encontra um monte de gente, isso é super legal, né? Isso é bacana do professor. O bacana do professor é isso, né? Encontrar, assim, ter um monte das suas ideias ali espalhadas e liderando processos que vão formar mais ideias, Porque né? educação é isso, né? Precisa ter essa sustentabilidade, não no sentido verde da ecologia, né, gente? Mas que sejam políticas sustentáveis ao longo do tempo, né? Que sejam políticas que tenham continuidade, porque nós somos efêmeros, né? A gente tem uma vida útil X profissionalmente, né? A gente tem um limite também de atuação profissional. Chega um momento em que a gente se aposenta e talvez, quem sabe, quer se dedicar a outros afazeres, né? E nós precisamos dessa continuidade, dessa sustentabilidade. Então, o professor, ele é sempre uma formação de lideranças, né? Quando você olhar para o seu aluno agora, gente, no ano de 2025, quando você entrar na sala, tenta ver naquela criançada não só alunos, mas tenta ver o que eles serão no futuro.
Você pode ter ali na sua sala, ó, um presidente da República. Você pode ter ali na sua sala profissionais liberais de toda a ordem, médicos, engenheiros, artistas, cantores. A gente não pode subestimar o potencial, né, dos nossos alunos. É para isso que a gente trabalha. Frederico, eu quero mostrar aqui para o pessoal que a gente vai colocar lá na plataforma, lá no curso, vários materiais complementares, tá, gente? A exemplo do que fizemos na Semana Rede Pedagógica Anterior, Cidadania na Escola, a gente vai colocar o material completo da Controladoria Geral da União, né? Sobre ética e cidadania, que traz traz várias, aliás, inúmeras propostas na dimensão escolar para você colocar essas ideias em prática, né? Se você acha que ainda está subjetivo, se não sabe como fazer, esses materiais trazem muitas proposições. Paradidáticos também, eu fiz uma curadoria de livros literários que ajudam vocês a trabalharem a questão dos direitos, da atuação política, né, no mundo. Então, a gente vai levar, ó, oficinas pedagógicas de direitos humanos, eu vou referenciar para vocês lá no curso bastante material. Não vai ser por falta de sugestão de trabalho prático. Pode ser que você, num primeiro momento, não se sinta exatamente preparado para iniciar um projeto assim na escola. Mas olha, não tenha medo de começar, não. Muita coisa a gente aprende no processo mesmo. Ah, mas eu não tenho tanto conhecimento teórico suficiente. Você pega um bom material que está sendo indicado, você começa, e eu tenho certeza que no decorrer desse processo você vai aprender muitas coisas juntamente com os seus alunos e numa próxima oportunidade vai se sentir melhor preparado para fazê-lo. Porque às vezes, em se tratando de política, né, Frederico, a gente fica com medo de errar, sabe? Quando a gente vai trabalhar um tema na escola, sabe por quê? Porque a gente não tem essa formação inicial lá na faculdade. E olha, eu vou um pouco mais além aqui, eu vou falar por mim, tá? O grande professorado aqui da rede pedagógica é feminino, ainda é feminino, né? Tá crescendo a participação do homem na educação infantil e anos iniciais, mas a grande maioria são professoras mulheres. A faixa etária predominante tem a minha idade aqui, 30 e poucos anos, tá? E nós não somos de uma geração de mulheres e meninas que foram incentivadas a participar da política. A política era assunto de adulto, a política era assunto dos homens. A gente foi ensinada a se interessar por outras coisas. Então, muitas das vezes, é um assunto em que a gente não se sente segura para opinar. É muito difícil hoje uma mulher... Claro que assim, tô falando por mim, tá, gente? Existem exceções, e que bom que existem exceções, porque eu aprendo geralmente com elas. É muito difícil, às vezes, uma mulher se posicionar numa conversa entre amigos homens sobre política, né? As mais jovens estão se posicionando, estão dando um show, estão dando um banho. Quando eu vejo, eu acho maravilhoso, né? Que eu vejo que a nova geração já está vindo diferente. Mas às vezes nós que já estamos no mercado profissional, que fizemos a faculdade há 5, 10, 15 anos atrás, a gente não teve essa formação política. E aí a gente não se sente seguro e preparado para fazer essa formação política dos nossos alunos. Então eu gostaria até que você reforçasse isso. Você lembra, né, que no começo da live eu falei, quem vou conversar aqui com o Frederico? Ele é cientista político, professor universitário. É ele que tem que me ensinar, eu não tenho nada para ensinar para ele. Por quê? Porque muitas das vezes a gente convive com essa insegurança. Estou falando por mim e acho que falo por muitas que estão acompanhando aqui. Né? Existem exceções, que bom, mulheres atuantes na política que estão aí rompendo barreiras, enfrentando o preconceito e até a violência política, né? Violência política de gênero. Mas muitas das vezes a gente pensa assim, não, eu acho que nesse assunto eu não posso entrar. A gente tem medo até da reação das famílias, quando a gente começa a falar da palavra política dentro da escola. Você pode acalmar nosso coração? Vou tentar acalmar seu coração, mas é super interessante que você trouxe um recorte de gênero que também é fundamental. Então, a gente tem pessoas que não foram preparadas para falar de política
e a gente tem um gênero específico ao qual não foi dado o direito de se meter em política, não foi dado o direito de ocupar espaços de poder e de discutir dentro desses espaços de poder, né? Então, é super interessante essa perspectiva. Agora, tentando acalmar um pouco seu coração, eu acho que tem esse material da Seju, mas outros vários materiais, tem um conjunto de propostas que podem ajudar a gente a tentar caminhar, assim, iniciar a caminhar. Você comentou que é complicado para alguém que é da área de pedagogia ou da área de educação tratar de política. Aí outro dia alguém estava falando sobre o ofício de professor, né? E falando, mas isso tem uma diferença, porque, por exemplo, o professor universitário, ele passou lá por um processo de treinamento, de formação pedagógica, didática, licença. Não. Então, eu, como professor universitário, sem saber dar aula, né? Só tendo sido aluno. A minha experiência para virar professor foi ser aluno. Eu nunca entrei num curso de licenciatura, numa aula. Eu nunca aprendi a fazer aula, né? Uhum. E isso, de alguma forma, pode também servir como uma lição importante para quem tá pensando em educar politicamente. Porque, embora você talvez nunca tenha se debruçado do ponto de vista teórico, na literatura sobre política, você vive a política. Você está o tempo todo vivendo esse espaço de política e você entende melhor, o professor entende melhor do que ninguém essas angústias, esses anseios, essas necessidades, essas lacunas que estão postas para o ambiente escolar, que estão postas para a escola. Então, assim, eu sugeri um monte de coisa na videoaula, né? Por exemplo, para falar de cooperação, pensar em jogos e dinâmicas que incentivem trabalho em equipe. Ninguém melhor do que um educador consegue, ou uma educadora, consegue, né? Vamos flexionar o gênero aqui. Ninguém melhor do que um educador ou que uma educadora consegue propor jogos que incentivem determinados comportamentos, entender desses jogos e das brincadeiras, entender como trazer os combinados para esse cotidiano. Um outro ponto importante, a criação de regras coletivas em projetos escolares. Então, os projetos têm esse conjunto de combinados, mas não só aquele combinado ali no início do ano, todo projeto tem um conjunto de combinados. Entender como que coletivamente essas regras podem ser construídas para que os educandos não percebam aquele processo como um processo que está sendo imposto, mas um processo em que ter regras claras, explícitas, ter recompensas, punições, vai fazer com que todos joguem melhor. Vai fazer com que todos se sintam mais seguros coletivamente jogando. E um outro ponto super interessante, eu sei que às vezes falta tempo, eu sei que às vezes é cansativo, mas é ler sobre experiências. Então, isso eu coloquei lá, exemplos de práticas, coloquei um estudo, 2 estudos. Então, um projeto de mediação de conflitos escolares desenvolvido no Ceará, por exemplo. Chega lá no Google Scholar, ele coloca participação, ensino fundamental, participação escola pública, participação. Procura. O Google Scholar é uma fonte importante, né, de referências acadêmicas sobre o tema. Então, lá vocês conseguem ver trabalhos que trataram disso, né? Os principais periódicos de educação publicados em periódicos de referência na educação, periódicos relevantes. E aí, um outro ponto também, o que pode contribuir para vocês produzirem. Aí eu sei que é mais difícil ainda, né? E às vezes, sei lá, você não está interessado no mestrado, não está interessado no doutorado, mas passe a se interessar um pouco por isso, não só como aprimoramento, mas como um espaço de reflexão mais qualificada sobre a sua prática. Então, é super interessante registrar isso, né? Registrar essas experiências de participação positivas, que geraram ciclos virtuosos de participação. Como eu disse, eu sei que é muito difícil sentar e escrever, mas tente reservar, tente ter um momentinho ali, né? Quem tiver licença capacitação, usa a licença capacitação para fazer isso, para escrever sobre a experiência, para refletir sobre a experiência. É muito importante, muito interessante e vai permitir manter uma memória sobre aquilo também, né? Para não se perder. Porque as experiências exitosas,
elas têm que ser relembradas. E, eventualmente, também as não exitosas, né? Para a gente entender o que aconteceu ali, quais foram os problemas que levaram à ausência daquela ação coletiva, à ausência de cooperação ali. Então, escrever e refletir sobre é fundamental. Para isso também precisa ler, né? Então, são algumas sugestões, né? São algumas possibilidades que estão abertas aí e que não demandam uma formação específica em política. Demandam uma formação como vocês têm de educação, né? Quem melhor do que educadores para entender isso, para fazer essas leituras e para mediar esse espaço, para mediar nesse espaço de sala de aula, nesse espaço da escola. Ninguém melhor do que vocês para isso. Se eu aprendi a dar aula, vocês conseguem aprender a fazer política. Excelente, professor Frederico Bertolini aqui, empoderando essa comunidade a falar sobre política na escola, sim, né? E trabalhar em favor da formação política dos nossos estudantes. Então, pode abrir mão aí do medo, da insegurança, né? Passe a acompanhar também o noticiário político do país, para você entender como as coisas funcionam. Deixa de lado aqueles paradigmas, né? Ai, porque política é chato, ai, porque política é difícil, ai, porque todo político é corrupto, ai, não vou acompanhar não porque vai fazer mal para mim. Olha, nós somos educadores e se a formação política ela precisa ser feita na base, realmente ela é responsabilidade nossa. A gente não vai ter como terceirizar isso para nenhum outro ambiente, né? A família, claro, tem sua participação também, mas ao falar para as educadoras aqui na rede pedagógica, eu tenho certeza que eu estou falando para muitas famílias também, né? Para muitas mães de família que precisam estar fazendo esse processo de formação política com seus próprios filhos em casa, né? Então, assista a videoaula do professor Frederico, que será liberada na programação ainda hoje. Se joga, eu tenho certeza que você vai perceber, né, nesse processo que você é muito mais competente do que imaginava para tratar desse assunto em sala de aula. E você não está sozinha, você pode contar com a gente aqui na Rede Pedagógica, pode contar também aí com a experiência, né? E com a simpatia do professor Frederico Bertolini, a quem eu agradeço em nome de toda a comunidade por mais essa participação. Nossa, eu que agradeço demais. Do mesmo jeito que falei que ele volta por mim, ficava aqui fazendo live o tempo inteiro, só fazia live. Meu trabalho é você fazer live com vocês. Falei, gente, Frederico! Que legal, que bom que você gostou dessa experiência. Sim, gosto demais e sempre que tiver aí vontade, me chamem que eu venho. Opa, que coisa boa. Obrigada, Frederico. Até a próxima, que seja em breve. Valeu, gente. Um abraço. Vocês vão fazer print da tela dessa vez, não? Claro! Tá vendo só, gente, como ele já tá escoladinho em fazer live aqui na Rede Pedagógica? Porque agora eu compartilho os prints e tal. Eu tô começando a saber operar aqui no Instagram, entendeu? Eu não vou ver, não sei se eu vou virar um grande Instagrammer, mas eu tô começando aí a. Tá um excelente influencer. Então, até uma coisa que eu comentei, acho que foi, não lembro se foi segunda-feira, enfim, eu entrei numa live, fiz um comentário que vocês estavam falando de influencer, criador de conteúdo, eu falei, pô, influencer de verdade é o professor e criador de conteúdo de verdade são os acadêmicos. Eles sim criam conteúdo de verdade, né? A gente está na época do... O que você faz? Eu sou criador de conteúdo. Mas de que tipo de conteúdo? Eu já E os acadêmicos, de fato, criam conteúdo. fiz. Ah, mas você trabalha com Instagram? Não, eu dou aula mesmo. Tá certíssimo. Vamos fazer então um print bem bonito, pessoal, para vocês colocarem nos stories. Lembrem-se de marcar aqui, né, @rede pedagógica e também o perfil do professor, que é F Bertolini. E esse T é com H. F Bertolini. Vamos lá? Isso. Mais uma vez, quem não fez o print, prepara o print, é a hora do retrato. Você coloca no story do seu Instagram,
Marca @Rede Pedagógica e marca também @FBertolini, com TH, que o professor vai curtir todos os stories que vocês postarem, tá bem? Vou Vamos lá? mesmo. Pronto, pronto. Um registro aí para ficar para a história. Até mais, professor. Muito obrigada, Até viu? mais. Eu que agradeço. Um abraço. Boa noite, gente. Boa noite. Pessoal, esse foi o professor Frederico Bertolini, encerrando aqui o conteúdo do mini curso Educação Integral Comunitária. E a programação de hoje tem muito mais para vocês. A gente dá sequência aqui nas nossas atividades acadêmicas, falando sobre BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, a queridinha da educação. Que, gente, é incrível como ela contemplou tantos aspectos da educação, né? Em toda semana Rede Pedagógica a gente fala de BNCC e a BNCC está falando sobre o tema que a gente está tratando, né? Quem vem conversar com a gente é a Andréia Araújo, muito querida aqui na rede por todos nós. Nós vamos conversar a respeito da educação integral na BNCC. Como é que a BNCC aborda a questão da educação integral? Como que essa educação integral se relaciona ali com as competências gerais, específicas, né? Então, tudo que você, educador, precisa saber para realizar de fato uma educação integral com seus alunos. Então, continue aqui com a gente, não vai embora não. É um intervalo rápido para você beber uma água e voltar, porque nós entraremos aqui ao vivo com a professora Andréia Araújo. Estou esperando vocês. Até mais.